paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. O capítulo 23 de 2 Crônicas descreve a revolução bem-sucedida liderada pelo sumo sacerdote Joiada, que põe fim ao reinado usurpador da ímpia rainha Atalia e restaura a legítima linhagem davídica ao trono de Judá, na pessoa do jovem Joás. É uma narrativa de ação e restauração, onde a fidelidade de Joiada a Deus e a casa de Davi é fundamental. O capítulo culmina na renovação da aliança com o Senhor e na destruição dos símbolos da idolatria. Vamos à leitura. 2 Crônicas, capítulo 23. No 7º ano, Joiada, cheio de coragem, conquistou a fidelidade dos centuriões Azarias, filho de Joraã, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maasias, filho de Adaias e Elisaf, filho de Zecre. Percorreram Judá e reuniram os levitas de todas as cidades de Judá, assim como os chefes de família de Israel. Em seguida, retornaram a Jerusalém. Todo esse grupo fez uma aliança com o rei no templo. Eis, disse-lhe Joiada, o filho do rei que deve reinar, segundo a declaração do Senhor referente aos filhos de Davi. Eis o que deveis fazer. 1/3 dentre vós, sacerdotes e levitas, que faz o serviço do sábado, estará de guarda às portas do templo. Outra 1/3 parte vigiará o palácio real, e a outra 1/3 parte guardará a porta de Gesode, enquanto todo o resto do povo ocupará os átrios do templo. Ninguém entra no templo a não ser os sacerdotes e levitas em serviço, os quais podem entrar, pois estão consagrados, e todo o povo observará o que foi ordenado pelo Senhor. Os levitas, com as armas na mão, rodearão o rei, e todo aquele que tentar entrar no templo será morto. Seguireis o rei em todas as suas idas e vindas. Os levitas e todo Judá seguiram à risca todas as ordens do sacerdote Joiada. Cada um deles reuniu seus homens, tanto aqueles que começaram seu serviço do sábado, como aqueles que terminavam, pois o sacerdote Joiada não tinha dispensado nenhuma categoria. Ele próprio entregou aos centuriões lanças, como também os escudos pequenos e grandes do rei Davi, conservados no templo. Em seguida, colocou toda a tropa com as armas na mão ao longo do altar e do edifício, desde o ângulo sul até o ângulo norte do templo, de tal modo que rodeava o rei. Em seguida, trouxeram o filho do rei e o cingiram com o diadema e lhe entregaram a lei. Ele foi proclamado rei. Joiada e seus filhos o ungiram e gritavam: Viva o rei! Atalha, contudo, ao ouvir os gritos do povo, que acorria para aclamar o rei, dirigiu-se através da multidão ao templo do Senhor. Eis o que ela viu: o rei de pé sobre um estrado, à entrada do templo, os chefes e os tocadores de trombeta ao lado dele, todo o povo alegre a seu lado. Enquanto tocavam as trombetas e os cantores, com instrumentos de música, dirigiam os cânticos de louvor. Então ela rasgou seus vestidos e gritou: Traição! Traição! Mas o sacerdote Joiada deu esta ordem aos centuriões que comandavam as tropas: Arrastai-a para fora, por entre as vossas fileiras. Se alguém quiser segui-la, passai a fio de vossa espada, pois o sacerdote tinha impedido que a matasse dentro do templo do Senhor. Agarraram-na e, ao chegar ao palácio real pelo portão dos cavalos, foi ela morta nesse lugar. Joiada fez uma aliança entre si mesmo, o rei e o povo, uma aliança segundo a qual o povo devia pertencer ao Senhor. Então toda a população dirigiu-se ao templo de Baal e os demoliu. Quebraram seus altares e suas imagens e assassinaram diante dos altares Matã, sacerdote de Baal. Em seguida, Joiada postou sentinelas no templo do Senhor, sob a direção de sacerdotes e levitas, que Davi tinha dividido em categorias no templo para o oferecimento dos holocaustos do Senhor, assim como está escrito na lei de Moisés, entre cantos de alegria, conforme as disposições de Davi. Colocou também porteiros às portas do templo, para que ninguém, atingido por alguma mancha, nele pudesse entrar. Tomou consigo os centuriões, as pessoas importantes, aqueles que exerciam alguma função entre o povo, assim como toda a população da terra. Fizeram todos um cortejo ao rei, quando este saiu do templo do Senhor. Entraram no palácio real pela porta superior e estabeleceram o rei do trono.
Toda a população da terra regozijou-se. Contudo, a calma reinava na cidade, enquanto Atalha era morta com um golpe de espada. O capítulo 24 de 2 Crônicas narra o reinado de Joás em Judá. No início, enquanto o sumo sacerdote Joiada está vivo, Joás age retamente e empreende uma importante reforma e restauração do templo. No entanto, após a morte de Joiada, Joás se desvia, ouve maus conselhos e permite a idolatria. Ele chega ao ponto de assassinar Zacarias, filho de Joiada, que o repreendia em nome de Deus. Como resultado de sua apostasia, Joás e Judá são atingidos por juízos divinos, incluindo invasões e sua própria morte por conspiração. É uma história trágica de um rei que começa bem, mas se desvia e termina em desgraça. 2 Crônicas, capítulo 24. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar. Seu reinado em Jerusalém durou 40 anos. Sua mãe chamava-se Sebias, natural de Bersabeia. Joás fez o bem aos olhos do Senhor, enquanto vivia o sacerdote Joiada, o qual lhe deu por esposas 2 mulheres, das quais teve filhos e filhas. Depois disso, Joás tomou a peito restaurar o templo do Senhor. Convocou os sacerdotes e levitas e lhes disse: Ide e percorrei as cidades de Judá, e delas recolhereis anualmente dinheiro dos israelitas para reparar o templo de vosso Deus. Executai isso com presteza. Mas os levitas não se apressaram. Então o rei mandou vir o sumo sacerdote Joiada e lhe disse: Por que não cuidastes que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém a contribuição imposta por Moisés, servo do Senhor, à comunidade de Israel para a tenda do testemunho? A ímpia Atalia e seus filhos destruíram a casa de Deus. Fizeram servir ao culto de Baal todos os objetos sagrados do templo do Senhor. Então o rei ordenou que se fizesse um cofre e o colocasse na parte externa da porta do templo. Em seguida, publicou-se em Judá e em Jerusalém que levasse ao Senhor a contribuição imposta a Israel no deserto, por Moisés, servo do Senhor. Todos os chefes e todo o povo, cheios de alegria, vieram colocar dinheiro no cofre até que este estivesse cheio. Cada vez que, por meio dos levitas, era o cofre levado para a inspeção do rei, o que acontecia quando o dinheiro se acumulava, o escriba real e um comissário do sumo sacerdote esvaziavam-no e depois os levitas iam colocá-lo no lugar. Assim faziam dia após dia e recolheram o dinheiro em abundância. O rei e Joiada entregavam o dinheiro ao empreiteiro das obras do templo. Este contratava os carpinteiros, os canteiros e os trabalhadores que modelavam o ferro e o bronze para restaurar e reparar o templo do Senhor. Os empreiteiros fizeram com que os reparos fossem acabados pelos seus cuidados e restabeleceram o templo em seu primeiro estado e o consolidaram. Terminado o trabalho, devolveram na presença do rei de Joiada o restante do dinheiro, qual fabricaram utensílios para o serviço do templo e para os holocaustos, assim como taças e outros objetos de ouro e de prata. Enquanto viveu Joiada, foram regularmente oferecidos holocaustos no templo do Senhor. Joiada, velho e cheio de dias, morreu. Tinha 130 anos. Foi sepultado na cidade de Davi com os reis, pois ele tinha feito bem Israel para com o Senhor e seu templo. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá vieram e se prostraram diante do rei, e dessa vez o rei os ouviu. Abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus pais, e se puseram a adorar as imagens de Aserá e outros ídolos. Tamanhas faltas atraíram a ira divina contra Judá e Jerusalém. Enviou-lhes o Senhor profetas para os converter ao Senhor, porém pregaram em vão e não foram ouvidos. Então o Espírito de Deus apossou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se apresentou diante do povo. Eis, disse ele, o que diz o Senhor: Por que transgredis as ordens do Senhor? Nada conseguireis, porque abandonastes o Senhor, e por isso ele também vos abandonará. Mas eles se revoltaram contra ele e o apedrejaram por ordem do rei, no átrio do templo do Senhor. Joás, esquecido dos benefícios que Joiada lhe dispensara, mandou matar o filho. Porém, ao expirar, disse Zacarias: Que o Senhor o veja e faça vingança. Ao fim de um ano, o exército dos sírios atacou Joás, invadiu Judá e Jerusalém, massacrou os chefes do povo e enviou todo o seu despojo ao rei de Damasco. Embora os sírios tivessem vindo em pequeno número, o Senhor lhes entregou um enorme exército,
porque Judá tinha abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Assim os sírios fizeram justiça a Joás. Apenas se afastaram, deixando como presa de grandes sofrimentos. Seus homens, revoltados contra ele por causa do assassino do filho do sacerdote Joiada, assassinaram em seu leito. Assim morreu e sepultaram na cidade de Davi, mas não no sepulcro dos reis. Os conjurados eram Jabade, filho de Semaate, mulher amonita, e Josabade, filho de Semarite, mulher moabita. Tudo que se refere a seus filhos, os numerosos oráculos proferidos contra ele e a restauração do templo, estão relatados nas memórias do livro dos reis. Seu filho Amacia sucedeu-lhe no trono. Em resumo, Atos capítulo 5 é um divisor de águas. A questão da circuncisão e da lei para gentios convertidos ameaça a unidade e a natureza universal do cristianismo. O Concílio de Jerusalém serve como modelo para a resolução de disputas doutrinárias na Igreja primitiva, com discussão, testemunho e discernimento do Espírito Santo. Pedro e Tiago afirmam que a salvação é pela fé em Jesus pela graça, e não por obras da lei mosaica, um princípio fundamental do cristianismo. A decisão do concílio de não impor o jugo da circuncisão e da lei aos gentios é uma vitória crucial para a missão universal do Evangelho. A resolução traz paz e alegria às igrejas, consolidando a identidade do cristianismo como uma fé acessível a todas as nações, sem a necessidade de primeiro se tornarem judeus. Os apóstolos e anciãos demonstram liderança sábia e inspirada pelo Espírito Santo. Este concílio solidificou o cristianismo como uma religião distinta do judaísmo, abrindo caminho para sua expansão global. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, dos versículos 1 ao 35. Alguns homens, descendo da Judéia, puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidais, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Originou-se então grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, e resolveu-se que estes dois, com alguns outros irmãos, fossem tratar dessa questão com os apóstolos e os anciões em Jerusalém. Acompanhados algum tempo dos membros da comunidade, tomaram o caminho que atravessa a Fenícia e Samaria. Contaram a todos os irmãos a conversão de gentios, o que causou a todos grande alegria. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pela comunidade, pelos apóstolos e anciãos, a quem contaram tudo o que Deus tinha feito com eles. Mas levantaram-se alguns que, antes de ter abraçado a fé, eram da seita dos fariseus, dizendo que era necessário circuncidar os pagãos e impor-lhes a observância da lei de Moisés. Reuniram-se os apóstolos e os anciões para tratar dessa questão. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, testemunhou a seu respeito, dando-lhes o Espírito Santo, da mesma forma que a nós. Nem fez distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé os seus corações. Por que, pois, provocais agora a Deus, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Nós cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos, exatamente como eles. Toda a assembleia ouviu silenciosamente. Em seguida, ouviram Barnabé e Paulo contar quantos milagres e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois de terminarem, Tiago tomou a palavra. Irmãos, ouvi-me, disse ele. Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs, para tirar delas um povo que trouxesse o seu nome. Ora, com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que caiu, e reedificarei as suas ruínas e o levantarei, para que o resto dos homens busque o Senhor e todas as nações sobre as quais tem sido invocado o meu nome. Assim fala o Senhor que faz essas coisas, coisas que ele conheceu desde a eternidade. Por isso julgo que não se devem inquietar os que dentre os gentios se convertem a Deus, mas que se lhe escreva somente que se abstenham das carnes oferecidas aos ídolos, da impureza, das carnes sufocadas e do sangue. Porque Moisés, desde muitas gerações, tem em cada cidade seus pregadores, pois que ele é lido na sinagoga todos os sábados. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciões
com toda a comunidade, escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Judas, que tinha o sobrenome de Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Por seu intermédio, enviaram a seguinte carta: os apóstolos e os anciões aos irmãos de origem pagã, em Antioquia, na Síria e Cilícia, saúde. Temos ouvido que algum dentre vós vos tem perturbado com palavras, transtornando os vossos espíritos, sem lhe termos dado semelhante incumbência. Assim, nós nos reunimos e decidimos escolher delegados e enviá-los a vós, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, enviando, portanto, Judas e Silas, que de viva voz vos exporão as mesmas coisas. Com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso além do seguinte indispensável: que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da impureza. Dessas coisas farei bem de vos guardar conscienciosamente. Adeus. Tendo-se despedido, a delegação dirigiu-se a Antioquia. Ali reuniram a assembleia e entregaram a carta. À sua leitura, todos se alegraram com o estímulo que ela trazia. Judas e Silas, que eram também profetas, dirigiram aos irmãos muitas palavras de exortação e de animação. Demoraram-se ali por algum tempo. Foram depois pelos irmãos despedidos em paz, voltando ao que lhes tinha enviado. A Silas, contudo, pareceu bem ficar ali, e Judas partiu sozinho. Paulo e Barnabé detiveram-se também em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. No trecho do Salmo de hoje, após as intensas lamentações e imprecações, o salmista muda o foco para a confiança na intervenção divina e a promessa de louvor. Ele expressa a certeza de que Deus o auxiliará e seu louvor e gratidão serão mais agradáveis a Deus do que sacrifícios de animais. O Salmo conclui com um convite universal ao louvor, a afirmação da fidelidade de Deus para com os humildes e cativos, e uma visão esperançosa da salvação e restauração de Sião e das cidades de Judá, onde os fiéis herdarão a terra e fixarão morada. Salmo 68, dos versículos 30 ao 37. Eu, porém, miserável e sofredor, seja protegido, ó Deus, pelo vosso auxílio. Cantarei um cântico de louvor ao nome do Senhor, e o glorificarei com um hino de gratidão. E isso a Deus será mais agradável que um touro, do que um novilho com chifres e unhas. Ó vós humildes, olhai e alegrai-vos, vós que buscais a Deus. Reanime-se o vosso coração, porque o Senhor ouve os necessitados, e seu povo cativo não despreza. Louve-nos os céus e a terra, os mares e tudo que neles se move. Sim, Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Para aí, aonde voltarem a possuirão. A linhagem de seus servos a receberá em herança, e os que amam seu nome aí fixarão sua morada. O trecho de sabedoria começa a ilustrar a atuação da sabedoria de Deus na história da humanidade, especialmente em momentos cruciais. Ela é apresentada como a força divina que protege e livra os justos das consequências do pecado. Enquanto permite que os ímpios enfrentem o fruto de suas escolhas, a sabedoria guia Adão ao arrependimento, protege Noé e a família de Lameque e guarda Abraão em sua jornada de fé. Livro de Sabedoria, capítulo 10, dos versículos 1 ao 5. O primeiro homem, o pai do mundo, que foi criado sozinho, foi a sabedoria que cuidou dele, tirou de seu próprio pecado e deu-lhe o poder de reinar sobre todas as coisas. E porque o perverso, na sua ira, dela se afastou, pereceu depois de seu furor fratricida. E estando a terra submersa por causa dele pelo dilúvio, a sabedoria de novo o salvou, conduzindo o justo num lenho sem valor. E quando as nações unânimes caíram no mal, foi ela que distinguiu o justo, o manteve irrepreensível diante de Deus, e lhe deu a força para vencer sua ternura pelo seu Filho. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.